Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevader e hoje nós vamos falar sobre rendimento, certo? Vamos lá. Bem, qual é o nosso objetivo, né? Entender o que é rendimento de uma potência útil e entender também a chamada potência total, certo? Bem, o que nós precisamos saber para essa aula? Conhecer o significado das palavras trabalho, força, velocidade, aceleração, deslocamento e agora potência. E precisamos saber manipular equações de primeiro grau, aquelas jogadinhas, isolar incógnita e tudo mais, certo? Bem, eu quero que vocês vejam essa afirmação aqui, essa afirmação que vai ser projetada para vocês ali. Acompanhem comigo aqui. Entre um poderoso carro esportivo da década passada e um popular dos dias atuais, é claro que um esportivo continua tendo o melhor desempenho. Será mesmo? Né? Isso aqui lembra muito a história do meu pai. Meu pai ele falava assim para mim, esses carros hoje, né, é tudo meio esquisito, né, tal. Mas se você começa a analisar, o que está acontecendo na verdade é uma mudança na tecnologia. Então a gente percebe, literalmente, de que o trabalho envolvido em si, ele acaba sendo melhorado, certo? E a gente começa a perceber que a necessidade ambiental faz com que os motores possam evoluir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem consultar as fichas técnicas desses carros mais antigos, tu vai perceber que isso aqui são motores antiguíssimos, né? Ele é da década de 30, 40. O Brasil utilizou esses motores durante vários anos. Certo? Porque não tinha problema de petróleo, né? Até tinha, mas dava-se um jeito. Você não tinha esses problemas ambientais, como a gente está tendo hoje, certo? Então, o mundo, de alguma forma, ele teve que mudar isso e mudar essa perspectiva, certo? Então, a necessidade de você melhorar os motores se tornou isso. E essa parte aqui eu posso mostrar para vocês tranquilamente. Bem, compare o nosso Maverick V8 3.2, né? Lindo modelo. Isso aqui é um modelo cobiçado aí por muitos colecionadores. Hoje em dia, os fabricantes estão adotando arquiteturas diferentes de motores. Mesmo com a redução do número de cilindrada e capacidade, o desempenho está igual até melhor que o anterior. Quer ver? Acompanhe isso aqui comigo. Ó. O motor desse cara aqui é 8 cilindros em V. Coisa linda o barulho, né? Você tem lá um motor de 5.000 cilindradas, ou seja, você tem 5 litros, né, de câmara de combustão queimando. Se vocês terem uma ideia, um caminhão ele tem em torno de 9. Tá? Então, veja aí a história, né? Você tem ali, por exemplo, de 0 a 100 em 11 segundos. Então, o Toretto ia pegar um Maverick para poder fazer isso, porque ele gosta de carros que façam um carro de até 10 segundos. Certo? E a velocidade máxima dele é 190 km por hora. E também ele não faz curva, né? Isso é importante salientar. Então você tem aqui, né, um veículo que tem as dimensões, mas como eu falei, é o estilo, né? É o estilo da época ali. Enquanto que aqui você tem, né? Aqui eu vou homenagear o meu amigo, o professor Hélio, que ele adora um Fiesta. Você tem aqui, ó, o motor 1.000 cilindradas, certo? 1.0, o famoso 1.0. Certo? Em que ele é 3 cilindros. Ele faz de 0 a 100 em 9,6 segundos, ou seja, 1 segundo abaixo do V8 lá. E a velocidade máxima dele, acompanha aqui, ó, 195 km por hora, quem sabe na descida, né? Mas consegue ter ali. Então você veja que na realidade acontece isso. Eu acompanho muito o carro durante viagem. Eu, não sei se vocês já sabem, né? Eu tenho um Monza 2.0 95. Certo? Bebedor de gasolina. Às vezes, eu vou dar uma acelerada, aquela coisa toda lá, a gente percebe que, às vezes, os carros novos, né? Até, por exemplo, um SUV nova, que tem um motor 1.0, ela acompanha o Monza e ainda consegue me passar, ainda bobear. Certo? Então, assim, você consegue perceber que a cilindrada do motor hoje não representa a questão da cavalaria, da potência deste. Certo? Por que isso, né? Porque, na realidade, se você for olhar aqui, os caras melhoraram a arquitetura, melhoraram um monte de coisa. Isso fez com que os motores eles tivessem um maior desempenho. Ou seja, o que isso quer dizer? Maior eficiência, queridos. Significa o seguinte, que eles estão aqui, na realidade, fazendo uma melhor queima do combustível, certo? E essa melhor queima do combustível faz com que você tenha
uma melhor redução na questão de emissões de poluição e assim por diante, certo? Bem, então aqui uma pergunta para a gente poder pensar. Por que alguns carros grandes têm motores menores atualmente? Você pode ter, por acaso, já ouviu falar em subdimensionamento de motores. O termo é bem conhecido como dowsing. Antigamente, carros potentes tinham motores grandes. Hoje, um carro pode ter um motor menor, tanto em cilindrada quanto em quantidade de cilindros, e mais eficiente energeticamente. Mas com toque e cavalarias superiores. As novas tecnologias embarcadas com parte da eletrônica, tecnologia de peças, adição de turbos, contribuem para isso. Então, imagina, por exemplo, um motor 1.0 que hoje equipa, por exemplo, SUVs, e ele tem aproximadamente 100 cavalos, certo? Então, você acaba tendo aqui uma jogada que é bem interessante, que é o seguinte: você acaba tendo motores pequenos, obviamente você reduz peso, você reduz um monte de peças montantes e tudo mais, e consequentemente você consegue ter uma cavalaria bem superior, né? Hoje então você consegue ter motores 1.0, no máximo 1.2, turbo com em torno de 130 cavalos, e vão movimentar aí SUVs sem problema algum, certo? Menos cilindrada, normalmente isso representa menos consumo de combustível. E a eletrônica aqui entra com tudo, certo? A eletrônica ela acaba entrando com todo esse processo aí, ok? Bem, relembrando, um pouquinho sobre a parte de potência, é a rapidez com que um trabalho é realizado. Logo, um carro super esportivo, ele é mais potente que um carro popular porque consegue fazer o mesmo trabalho em menos tempo, né? Então, lembrando ali que a gente falou sobre a questão da potência, então o trabalho sobre o tempo, certo? E que é a relação com o rendimento, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, quando a gente fala em rendimento, nós temos que lembrar o que seria isso. Na realidade, o rendimento ele representa uma razão entre o trabalho útil pelo trabalho total, certo? Esse trabalho útil pelo trabalho total, ele representa o seguinte: potência total é igual a potência útil mais potência dissipada, certo? Então eu posso dizer para vocês que o rendimento, representado pela letra N, é igual a P igual a útil sobre P total, certo? Onde que a potência total, ela representa potência útil mais potência dissipada, certo? Importante salientar aqui também que o rendimento, ele é medido em porcentagem, que é uma grandeza dimensional. Por que acaba sendo representado? Acompanhe aqui comigo, queridos. Vejam, você acaba tendo aqui, tá, uma jogada que seria o seguinte: a potência é a divisão, né? Então, uma divisão, o rendimento, melhor dizendo, é uma divisão. Então, potência por potência. Então, as unidades elas acabam se cancelando. Então, ele fica com aquilo que a gente chama de adimensional. Porque tanto a potência útil como a potência total como a dissipada, todas elas são medidas com a mesma unidade, certo? Para poder entender um pouquinho melhor essa história, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, ó. Ele diz o seguinte: uma fábrica de motores afirma nas especificações que seus modelos utilizam motores de 12 CV. Mas em teste de nanômetro foram medidos apenas 9, que iam para a roda do motor da moto. Qual o rendimento deste? Então veja que existe uma diferença aqui entre a energia fornecida com a energia produzida com a energia da roda, medida, certo? Então o que a gente pode entender aqui, ó, você tem uma potência total, que é de 12 CV. A potência útil, 9 CV, certo? Então eu vou fazer uma continha muito simples. Rendimento que seria potência útil pela total, ou seja, rendimento é igual a 9 por 12, que seria 0,75, ou, multiplicando por 100, fazendo a porcentagem aqui, 75%. Ok? Bem, agora eu vou fazer com vocês aqui uma atividade para ver se vocês pegaram a manha do rendimento. Ele fala o seguinte: um pedreiro liga um motorzinho para elevar ao quarto andar da construção um balde de 30 kg de cimento fresco em um tempo de 30 segundos. Considerando que cada andar tem 3 metros e o G é igual a 10, determine, item A, a potência útil do motor para fazer essa tarefa, e B, e se o rendimento desse motor tivesse 40%, qual a potência dissipada nesta operação? Eu sugiro vocês lerem, tirarem os dados aqui e depois qualquer coisa a gente acaba
resolvendo aí, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, né, aguarde um pouquinho que eu já vou responder esse exercício para vocês. Tente fazer aí, queridos.
Beleza, meus queridos? E aí, conseguiram resolver? Conseguiram entender o processo aqui? Queridão, então, vamos lá. Antes de mais nada, né, lembre-se de vocês compartilharem essa resposta com seus colegas e professores, beleza? Então aqui, acompanhem comigo, né? Qual é, nesse caso, a potência desse motor? Então, primeira resposta nós vamos resolver aqui por partes desse brincadeira, tá? Então, a potência útil de um motor que a gente tem. Primeira coisa que eu vou fazer são tirar os dados. Então, o que eu tenho? Que a massa do baldinho ela é 30 kg, que ele demora 30 segundos para poder subir, que você tem uma altura de aproximadamente 12 metros, porque cada andar tem 3 metros, são 4 andares, então 3 vezes 4, 12. A gravidade que vale 10, eu quero saber a potência útil neste caso. Então o que eu sei, né? Acompanhe aqui comigo. Eu sei que a potência, nesse caso, é trabalho sobre o tempo. Só que aí vem a questão, né? Quem que é esse trabalho? Quem que seria esse trabalho envolvido? Esse trabalho nessa situação está relacionado com a força-peso, ou seja, relacionado com a energia potencial, certo? Então, o trabalho realizado nesse caso está relacionado com o trabalho da força-peso, que por sua vez está relacionado com a energia potencial gravitacional. Então, eu posso afirmar com toda segurança que potência é igual a m vezes g vezes h, ou seja, essa formulazinha é de energia potencial sobre tempo. E aí o que eu vou fazer, queridos? É só multiplicação. Potência é igual a 30 vezes 10 vezes 12, certo? Dividido por 30. Se você quiser, olha aqui, ó, até eu posso simplificar esse 30 com esse 30, sobra para mim 120 watts, certo? Então, 120 watts de potência desse motorzinho aí, ok? Bem, vamos analisar agora o B. O B, ele exige um pouquinho mais de jogadinha aqui, certo? Ele falou o seguinte: se o rendimento desse motor é de 40%, qual é a potência dissipada nessa operação? Primeira coisa que vocês têm que entender, o que é potência, né? O que é rendimento, o que representa esse 40%. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que potência representa o trabalho sobre o tempo. Então, a gente já determinou a potência que o motorzinho entrega para lá poder subir o balde. Mas o exercício está falando para mim que o rendimento dele é 40%. Ou seja, analisando de maneira muito simples, que 40% quer dizer que 40% da energia transformada é utilizada para realizar o trabalho que está sendo pedido. Ou seja, apenas 40% daquela energia que eu estou utilizando ali será utilizada para mover, para transformar em energia potencial e, consequentemente, mover o balde para subir, né, com aquela carga. Então, pensando dessa forma, eu posso utilizar a equação de rendimento, em que rendimento é igual a potência útil sobre potência total. Então, se eu fizer uma multiplicação aqui, eu vou achar o seguinte, que rendimento seria, por exemplo, 40%, é 0,4, né? Lembre-se que a gente sempre não utiliza a porcentagem sempre em forma de fração, forma decimal, né? Então, você pega o 40 e divide por 100, que vai dar 0,4, vai ser igual a 120, que é a potência útil, que a gente calculou no primeiro momento, sobre a potência total. Aí você faz um joguinho de cadeira, né? No caso, vem aqui, ó, potência sobe, né? Esse valor de 0,4 desce e tal, fica o seguinte, potência total é igual a 120 sobre 0,4. E a potência total é igual a 300 watts. Ou seja, vejam aqui, 300 watts é o que o motor está consumindo de energia, mas ele entrega apenas 120. E aí, utilizando essa analogia, essa ideia, eu posso pensar no seguinte, né? Tendo esse resultado, eu posso entender o que é potência total. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Potência total, ela representa a potência útil mais a potência dissipada. Então, fazendo a continha, eu vou ter o seguinte, que potência que é total, que é 300, é igual a 120, que é a potência útil, mais a potência dissipada. E fazendo uma continha de subtração muito simples, eu vou achar que a potência dissipada é de 180 watts. Ou seja, dos 300, 120 é trabalho útil e os outros 180 vira dissipada. Esse dissipada pode ser o quê? Vamos lá. Pode ser calor, pode ser som, certo? Então, normalmente, atrito. Então, você tem ali, por exemplo, às vezes um motor que tem uma eficiência por causa da sua construção, uso dos materiais e tudo mais. Então, isso
implica diretamente na questão do rendimento térmico, do rendimento desse motor aí, dessa máquina, ok? Bem, o que vimos hoje? Que para atender às exigências de emissões de poluentes, as indústrias automobilísticas estão fazendo carros com motores menores e mais eficientes e que rendem mais que os modelos antigos de maior cilindrada. O rendimento de uma máquina é admissional e é a razão entre a potência útil pela potência total. Então vejam, né, o mundo ele exige eficiência, certo? Ele exige eficiência do processo. Então, analisando isso, né, a gente tem a questão do estilo, obviamente, né, a nostalgia do carro clássico, tudo mais, mas se você for analisar de maneira energética, tu vai perceber que realmente, né, um carro antigo, ele consome mais combustível, ele não entrega a potência necessária para aquilo ali. Então, infelizmente, né, você tem essa questão desse momento, né, dessa situação que você acaba tendo aí com relação a ele, certo? E a questão do rendimento. Então, com isso, a gente tende a questão do rendimento. Lembre-se, né, que o rendimento está relacionado com a questão da energia dissipada em relação à energia total sempre liberada pelo processo. Beleza? Lembre-se que isso é uma porcentagem. E se você estiver em dúvida com porcentagem, eu faço uma regra muito simples. Muito simples. 40% eu divido por 100 é 0,4. 4% dividido por 100 vai dar 0,04. Uma coisa que muitas vezes acaba incomodando bastante aí. Certo? Bem, aqui tem algumas referências que a gente tem aqui, certo? E nós vamos ter que finalizar por aqui. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula, vocês refaçam os exercícios que a gente fez aqui, certo? Tente refazer ali as partes de matemática e a gente termina esse momento aqui. Refaçam sempre os exercícios, tá bom? Abraço e até mais!